Olá pessoal, o canal Tudo sobre Japão e Ásia para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão e na Ásia até a data do dia 15 de novembro de 2022. No vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto bastante polêmico e delicado, que foi o assassinato de duas japonesas, no caso esposa e filha, de um brasileiro, Anderson Barbosa, que morava em Osaka, no Japão. E mais notícias também com relação ao contexto internacional, com relação à situação da Ucrânia, econômica do Japão também. Muito mais, então fica até o final do vídeo, menos de 10 minutos aqui pra vocês. Status resumido do que aconteceu no Japão e na Ásia. E pra ajudar o canal, clica no botãozinho do like antes de começar o vídeo. Combinado? Então vamos lá. Bora para a primeira informação. Realmente uma questão muito delicada. Para quem não sabe do que está acontecendo, sim, gente, um brasileiro aprontou e aparentemente aprontou muito no Japão. Pelo menos é o que dá a dizer com relação às investigações até o presente momento. O caso ficou praticamente aí esquecido pela mídia internacional, mas agora o Japão tomou uma atitude com relação a isso. E a polícia de Osaka fará uma visita, ou seja, visitarão o Brasil com o intuito de prender o brasileiro. É isso mesmo, por mais que não tenha o mandato aí de busca pela Interpol, a polícia do Japão parece estar bastante certa de que o Anderson é sim o assassino e que de fato trouxe aí à tona toda essa questão, todo esse escândalo neste momento. O Anderson não se apresentou à polícia e não está preso no Brasil. Não está sabendo ainda do que aconteceu. Vou dar o play aqui no vídeo com a cobertura internacional da NHK para vocês e vamos sair aqui com a tradução simultânea. Isso aconteceu então, um crime em Osaka, realmente aí, alguns meses atrás, em que o brasileiro foi encontrado posteriormente aí, não pela polícia, mas encontrado pela mídia internacional, após ter deixado o Japão e assassinado, aparentemente, né, pelo tudo que indica, houve de fato o assassinato da esposa e filha do Anderson Barbosa, que logo após o crime fugiu para o Brasil através do aeroporto de Kansai. Muitas investigações e além da comoção internacional aconteceram depois da questão do crime. E já no Paraná foram feitas aí, no caso, o Anderson contratou advogado que trouxe algumas informações aí para você, para a Polícia Federal, de que as verdades ficariam esclarecidas e, consequentemente, o Anderson se apresentaria à polícia, né, o mais breve possível. Isso não aconteceu. O crime ficou praticamente esquecido pela mídia internacional, porém, a partir de agora, parece que o Japão não vai mais esperar. É isso mesmo. Então, um assassino, aparentemente aí, que é praticamente o culpado já pelo crime, as investigações ainda não foram concluídas, estará aí numa situação nas próximas semanas sendo buscado aí pelas autoridades policiais de Osaka, no Japão, que dizem que o brasileiro está foragido da justiça, né? Então, mais informações e atualizações sobre esse incidente a gente vai trazendo aqui para vocês no canal Tudo sobre o Japão. Enquanto isso, o Ministério da Defesa do Japão, aviões militares chineses voaram perto de Okinawa. É isso mesmo. Numa situação um pouco complicada, o ministro da Defesa do Japão trouxe a informação de que aeronaves voaram uma região que teoricamente não era permitida pelos chineses. Foram avistados dois aviões, inclusive de forma bastante nítida, próximo à ilha de Miyako, né, ao sul de Okinawa, entre, no caso, a China e Taiwan e o Japão. E outra coisa que chama atenção é que essas aeronaves, no caso da aeronáutica, no caso chinesas, elas passaram também próximos aí à região de Taiwan, o que eleva, obviamente, não só a preocupação com relação ao Japão, mas também a preocupação com relação a Taiwan, em que a China já demonstrou claramente o seu interesse de reunificação em breve. Enquanto isso, a Ucrânia segue em alerta. Tropas russas podem permanecer na cidade de Kherson, né? E isso, naturalmente, na capital de Kherson, que vai gerar aí um atrito entre os países. A Rússia não vai recuar na capital. Isso pode gerar, sim, um conflito armado nas próximas horas. E isso é uma notícia complexa. Por quê? Porque a gente não esperava que os conflitos em Kherson fossem evoluir dessa forma nesse momento. Enquanto isso, a China teve aí a queda
no varejo. Pela primeira vez em 5 meses, as quedas nas vendas do varejo caíram, principalmente por conta da questão do Covid, né? E a política de tolerância zero. Então as vendas do varejo caíram 0,5% aí. E realmente é muito preocupante o número. Por quê? Porque a economia chinesa tem dado, pela primeira vez em muito tempo, além de durante a pandemia, sinais de queda. Apesar de tudo, a produção internacional continua aumentando. 5% foi o número de aumento e o investimento aí, no caso do mercado imobiliário, caiu 8,8% até essa data no mês de outubro. E para você que está procurando passagem aérea no Japão e está procurando passagens com desconto, entre em contato com a G-Sci Travel, as melhores condições para vocês. Para entrar em contato com a G-Sci Travel é muito simples, só mandar um WhatsApp pro número aqui em cima, DDD 11 9 30 30 0101. Se estiver no Japão, mais 55 na frente, viagens para o Japão ou do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil. E vamos lá, casos diários de Covid no Japão superam pela primeira vez, né, 100 mil casos em 2 meses. É isso mesmo, a quantidade de aglomerações e também dos casos de Covid tem aumentado na medida que as fronteiras estão abertas e não há restrições. Porém, obviamente, a evolução de casos de Covid é preocupante, mas por enquanto nenhuma medida vai ser adotada. Então, para quem está preocupado com relação aos próximos passos, se o Japão vai trazer alguma restrição e tudo, não tem previsão para isso. Inclusive, muito pelo contrário, novas flexibilidades serão adotadas em breve, né, principalmente aí para poder facilitar a entrada no país. E trabalhadores estrangeiros enfrentam um novo cenário pós-Covid. O que está acontecendo com a mão de obra estrangeira no Japão? Vai ter incentivo? Não vai ter incentivo? A partir desse momento, todo mundo quer saber se o Japão vai trazer novamente ou vai incentivar a vinda dos estrangeiros para o Japão. Nesse momento, ainda não existe muita certeza nesse sentido, mas aparentemente deve sim ser uma população valorizada. Por quê? Porque está precisando e muito. Enquanto isso, o relatório Amazon cortará 10 mil empregos. Seguindo a onda da Meta do Twitter, que demitiu metade do quadro, a Meta que demitiu 10 mil, a Amazon também vai fazer a mesma coisa. Não tá fácil para as empresas de tecnologia. Agora, com os índices de perda, né, no caso da inflação, no caso, a elevação nos Estados Unidos e também da taxa de juros crescente, há uma preocupação muito grande com relação ao varejo, principalmente do varejo nos Estados Unidos. E por esse motivo, a queda aí, né, dos empregos, isso deve preocupar bastante. O iene continua em alta, consistente, cotado a 0,0383 e a perspectiva é de aumento. Assim como o dólar, que se desvalorizou, ou o iene se valorizou com relação ao dólar, cotado a 139 ienes. E a cotação tempo clima aqui para vocês agora aí da previsão do tempo. Máxima na quarta-feira de 18, mínima de 11 graus. E chuva aí praticamente 10% do tempo, ou seja, vai ser um dia ensolarado. Bom dia para você ir ao parque antes da temperatura começar a abaixar cada vez mais. Porque nessa época do ano no Japão, como você já sabe, é uma época de ventanias, mas principalmente do outono, né? As folhas caindo, as folhas mudando de cor, né, tom mais alaranjado, é mais ou menos o que acontece nessa época do ano do Japão. E as manchetes não param, né, realmente a polícia de Osaka vai atrás do brasileiro e a gente vai receber mais informações a partir de agora com relação a isso, né, e muito mais informações também, né, com relação à questão de maioridade, né, que pode alterar o status aí, né, de mais de 210 mil jovens aí nesse momento para o Japão. E para você que quer ficar ligado também e que está procurando emprego no Japão, não perca a oportunidade de embarcar com a G-Sci Work, a melhor agência do mercado. Quem disse isso são os próprios clientes. A G-Sci é a melhor agência então aqui para vocês, e para entrar em contato tá aqui o número em cima. E naturalmente aí só empregos nesse momento para descendentes, cônjuges e dependentes legais. Por quê? Porque a regra de imigração nesse momento é essa, e a permissão do visto está sendo concedido excepcionalmente com foco nessas categorias, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, mas se você gostou, clica no botãozinho do like aqui embaixo, não custa nada fortalecer o nosso trabalho. Compartilha o nosso trabalho aí com a comunidade, com seus amigos que são próximos a vocês e que gostam de ficar por dentro daquilo que acontece no Japão e na Ásia. Combinado? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo no canal, tudo sobre o Japão, não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.